Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Nesse episódio, eu recebo Lucas Cardel, especialista em criptoeconomia e CEO da Lunis, e Reinaldo Cima, diretor de tecnologia da informação na MRV Co. Lucas, bem-vindo. Reinaldo, bem-vindo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Habitability, viu? Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você e com o Lucas. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, o tema de hoje ele é um desafio técnico, mas numa boa conversa pode ficar muito palatável. É um assunto que está muito em alta, né? Muitas vezes ele vai para o lado técnico, mas tem um impacto direto na nossa vida, que é blockchain, Web3 e vários outros conceitos aqui. Você que nos acompanha na Habitability já ouviu outros episódios falando sobre metaverso, falando sobre carros do futuro, então tecnologia a gente traz bastante aqui no nosso papo. Lucas, começando contigo, eu queria que você desse uma dimensão um pouquinho hoje do trabalho de vocês e por que você está envolvido nesse mundo de blockchain, Web3, criptomoedas e tantos outros conceitos. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez. Bom, eu sou fundador da Lunis, né? Fundei a Lunis mais ou menos ali no final de 2017. O Brasil ainda não tinha muitos projetos maduros em relação à criação de tecnologia blockchain, né? Então a gente acabou se aventurando nessa seara. Eu já tenho um contato com o mercado de cripto antes de 2017, né? Então, assim, não entrei de supetão, falei, não, vou aventurar aqui. Já tive um contato antes, mas como investidor, e só que eu me apaixonei pelo blockchain, né? Mexia muito com Bitcoin, e quanto mais eu estudava sobre como o Bitcoin funcionava, o que tinha por trás dele, e por que toda essa transparência e garantia das informações ali dentro, eu me apaixonei pelo blockchain, e foi aí que a gente começou a construir um projeto com a Lunis início de 2017, e a gente só foi lançar o projeto mesmo no final de 2017, que a gente teve ali, acho que era o ápice das ICOs, né? E a gente foi uma das primeiras ICOs a ser desenvolvida no Brasil, né? A gente fez isso em uma época que a gente não tinha diretriz nenhuma do mercado, a CVM nem discutia sobre quais eram os caminhos mais adequados para a formatação de projeto, e a gente foi criando tecnologia dentro de casa. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 30 pessoas, né? Estamos em 15 países hoje no continente africano. A gente tem um trabalho começou como um laboratório mesmo, né? Ajudando algumas comunidades a ter acesso ao sistema financeiro mais digitalizado. E a gente foi criando uma boa experiência, né? E no final ali conseguimos construir uma comunidade com mais de 60 mil integrantes, né? No Brasil e fora do Brasil. E somos hoje, dentro do mercado nacional, somos uma das maiores criptos nacionais, e temos desenvolvido tecnologia de ponta, que é difícil fazer isso no Brasil, né? Você começar um processo do zero ali, construir, não é tão fácil, mas a gente tem se dado muito, muito certo, né? E hoje a gente trabalha com Web3 focada para experiência, para clubes de futebol, esporte no geral, né? A gente está com uma vertical muito forte nisso, onde a gente tokeniza e faz toda uma construção de ecossistema de comunicação com o torcedor. E temos aí o segundo market share no mercado Pô, eu já volto nacional, para explicar de alguns tokenização termos. Vocês esportiva. perceberam que só na apresentação do Lucas já tem vários conceitos, né? Conceito financeiro, experiência, fãs, esporte, a gente vai voltar ali. Reinaldo, dia a dia da MRV Co, quanto que esse assunto está presente? Você como um profissional ali de tecnologia e inovação, debruçado em tendências, mas também não é só tendência, né? Esses conceitos aqui já são parte do dia a dia. Então conta um pouquinho para a gente, assim, o quanto que você já tem olhado para esse assunto e o quanto que ele já é realidade para vocês também. Então, a MRV Engenharia ela tem um DNA em inovação, em tecnologia muito forte, Luiz, e a gente sempre olha para tendências tecnológicas olhando para problemas que a gente quer resolver do mundo físico, né? E já há algum tempo aí, acho que coincide com o histórico do Lucas, né? Que a gente tem olhado para a blockchain, né? Mais recentemente para a Web3,
até porque o Web3 é realmente aí os próximos passos da internet que vão caminhar para aí, né? Muito nessa visão de trazer para a indústria de construção esses conceitos. A gente começou lá atrás olhando a questão da escrituração, né? da formalização dos contratos, né? O cartório digital, muito se falou nisso, né? Nós fomos uma das primeiras empresas a conseguir registrar via blockchain uma transação imobiliária. Isso deve ter sido 2018, mais ou menos, 2018, 2019. É um assunto que não evoluiu tanto quanto a gente gostaria, ele esbarra em alguns aspectos da legislação, né? Estamos ainda olhando isso, eu vejo a Caixa, por exemplo, olhando para esse assunto também. Eu acho que aí nos próximos anos a gente deve ter novidades. Mais recentemente, começamos a olhar para a tokenização, e a tokenização também olhando para problemas do nosso negócio, né? Por exemplo, usar a tokenização para fazer um processo de compra gradual do nosso imóvel, né? Consórcio digital. Essa é uma das visões que a gente tem para esse mundo do blockchain, né? Você oferecer àquele cliente que não tem o dinheiro para comprar o imóvel inteiro, a possibilidade de comprá-lo aos poucos, né? E também, à medida que ele for evoluindo nessa compra, decidir se ele vai empregar aquele token para compra efetivamente do imóvel ou se não usar em algum outro lugar que a gente tem aqui dentro da MRV, tipo o nosso marketplace ou Alugo, que é uma empresa de aluguel. A gente acredita que a tokenização vai servir muito para desburocratizar e tornar esse processo mais fácil, né? Quando a gente fala em Web3, aí a gente entra também no conceito de metaverso, que caminha próximo, né? Como que eu evoluo, né, de um mundo onde a gente tinha um foco em grandes comunidades para um mundo que tem agora um foco em pequenos grupos com interesses comuns, né? E como que eu uso aí blockchain, NFT e metaverso para facilitar esse caminho. É um lugar bastante interessante, em bastante, eu diria, ebulição hoje, né? A construção civil parece que descobriu a tokenização aí. Se vocês olharem nas notícias, vocês vão ver várias coisas surgindo, né? Plataformas, enfim. Eu acho que é um caminho sem volta. Só se fala nisso, né, Reinaldo? Eu, como jornalista, o que eu escrevo falando de NFT, de Web3. E aí, Lucas, a pergunta. Primeiro, né? Acho que o Reinaldo deixou muito claro, a gente está falando de tecnologias que estão aí há muito tempo, a gente não está falando de algo novo, mas a conjuntura, o contexto, ele é novo. Então, por isso que a gente está falando muito mais desse assunto. Mas aí, Lucas, eu jogo essa para você. O que vem primeiro? A gente falou de blockchain, a gente falou de Web3, a gente falou de NFT, tokenização. Ajuda a gente a organizar um pouco essa bagunça, né? O que vem primeiro? O Web3, o blockchain? Dá uma descrição para a gente aí desses conceitos. Primeiro que a Web3 ela é uma evolução da internet como a gente conhece hoje, né? Então a gente está chegando na última geração da internet, vamos dizer aí, 2.plus, né? Mais plus aí, da internet que a gente está consumindo de forma real hoje, né? Ninguém está imerso na Web3 de forma profunda. Eu acredito que a Web3 ela é uma convergência de várias tecnologias para você chegar em algo que a gente não consegue visualizar ainda hoje. Como hoje a gente como se estivesse no início da internet, onde a gente começou a fazer aqueles sites mais estáticos, né? Só que a gente sabia que ia ter uma evolução, mas a gente não sabia, não imaginaria que a gente estaria, por exemplo, num software como esse, ou no Google, ou usando o WhatsApp, enfim. Então é a mesma coisa a Web3. A Web3, só que ela converge várias tecnologias, acho que é extremamente importante tecnologias como 5G, né? Acho que para a gente começar a buscar o potencial da Web3 é importante ter o 5G. Você tem ali a realidade aumentada, a realidade virtual, você tem o processo de tokenização
que aí seria como se fosse o combustível ali desse ecossistema, né? Com certeza a tokenização, os NFTs funcionarão nesse prisma. Quando nada é o que eu vejo, né? Que eu tento enxergar para o futuro. IoT, né? Também é extremamente importante. Tecnicamente, a Web3 ela é a consolidação de vários aspectos na indústria 4.0, né? Então, é uma convergência de várias tecnologias e a gente vai começar a construir novos produtos, né? Novos sistemas, novas formas de engajar, como o Reinaldo disse, que sobre as comunidades, né? Interagindo com as empresas, o comportamento das empresas com as comunidades, com as pessoas, com o indivíduo, como eu acho que não é só uma disrupção tecnológica, mas filosófica em relação ao relacionamento também, né, de dados do usuário. Então, assim, é um conjunto de coisas, como você mesmo disse, de tecnologias que foram construídas de formas separadas, e essas tecnologias estão se convergindo e para construir algo novo que a gente não tem a plena convicção do que será, mas a gente sabe que vem coisa muito boa pela frente. O Então, Reinaldo, o tentando Lucas adicionou resumir, várias eu acho coisas, que é isso, adicionou né? AR, VR. Eu vou aproveitar que você falou de metaverso, mas aqui é interessante, né? Eu acho que tem um aspecto tecnológico que, não que ele não seja importante, mas ele tá também, ele tá espelhado no comportamento, e o comportamento aqui é muito importante, né? A nossa forma de se relacionar, de transacionar, mas vocês perceberam como que a gente vai adicionando tecnologias aqui, e por isso que eu disse que era uma conjuntura, é um contexto, né? Mas aí, Reinaldo, por exemplo, AR, VR, tecnologias imersivas, elas já eram experimentadas pela construção, né? Na área comercial, mesmo na parte da engenharia, essas tecnologias já estão aí presentes. E quando a gente coloca o comportamento, assim, qual que é o desafio também para que toda essa nossa conversa, às vezes técnica, faça sentido para o consumidor, né? Você deu um exemplo muito legal ali da forma de transacionar, comprar e vender imóveis, né? Que ainda vai evoluir. Qual a importância de a gente sempre estar ligado no comportamento, assim? O quanto que essas tecnologias vão fazer sentido pro dia a dia das pessoas? Boa, eu acho que e só vai fazer sentido, né, se fizer sentido para o consumidor, né? A gente trabalha muito em tecnologia para mudar comportamento, né? Quando a gente consegue uma tecnologia que muda o comportamento do nosso usuário, nosso cliente final, né? A gente consegue sucesso. E não adianta a gente achar que a gente vai ser o responsável por mudar o comportamento. Quem muda o comportamento são os usuários, somos nós enquanto usuários, né? Quem viveu o Web 1, Web 2 aí, né? Viveu, por exemplo, a transição do consumo, da maneira como você consumia as coisas, né? Pegar do 2.0, que é mais fácil ver isso, né? Quem não lembra de comprar um disco ou um livro, né? De repente você mudou isso, a forma de você comprar passou a ser diferente, né? É claro que a gente ainda tem os Spotify da vida, mas por muito tempo você percebe que você consumia a música, quando você entrava no YouTube e pegava uma música que você gostava, de graça. Mas na verdade o que estava acontecendo ali é que a sua moeda era o seu clique, né? Nota que o modelo econômico mudou. O modelo de você ir lá comprar, pagar por um disco, passou a ser o clique para assistir, e aí tinha alguém interessada nesse clique e pagava por vários cliques, né? Mudou a forma, né? E agora com blockchain, com Web3, com todos esses aspectos que a gente está conversando, a tendência é que mude de novo esse jeito de consumir as coisas, né? Antigamente você precisava de um dinheiro físico, papel, para comprar. Depois você passou a precisar do cartão celular, né? Ou mais recentemente do Pix para comprar, né? Com o blockchain, isso muda, né? Você passa a ter uma criptomoeda que é transacionada de um outro jeito. Você não tem mais cartão de crédito, você não tem. A forma como você vai lidar com isso e encontrar funcionalidades para isso é que vai definir essa mudança de comportamento,
E se você for feliz no cenário que você vai propor para o consumidor, e a gente vê, por exemplo, hoje, né, muitos, muitos modelos de negócio muito legal. Outro dia eu estava vendo uma fazenda tokenizada. Né? O cara foi lá no Amazonas, comprou uma fazenda, está preservando essa fazenda, está garantindo que ela está ecologicamente correta, né? Isso está gerando lá todos os benefícios de ter uma fazenda ecologicamente correta. E ela está vendendo tokens para pessoas como nós que querem manter o ambiente em equilíbrio no metaverso. Olha que legal, né? Antigamente, para você preservar uma árvore, você tinha que plantar uma árvore, né? Literalmente, né? Nós fomos muito induzidos a isso, né? Plantar pau-brasil dia de 7 de setembro foi na minha geração um dos passatempos mais exercidos, né? Hoje você pode simplesmente entrar numa plataforma dessa que tokenizou uma fazenda, comprar um pedaço daquela fazenda e alguém vai cuidar disso para você. Obviamente tem uma série de certificações para isso. Encontrar esses modelos, né? Vão trazer isso para cá, né? Vamos trazer isso para o meu lugar de indústria de construção. Né? Nós temos empreendimentos gigantes, né? Empreendimentos, inclusive, que comportam shows. Né? E esses shows podem acontecer no metaverso. Né? E lá no metaverso, eu posso negociar produtos, eu posso negociar o próprio imóvel que eu vou vender lá dentro com cripto, com tokens. Né? Você vai criando novos jeitos de comprar, novos jeitos de se relacionar com o ativo. Tem acho que o NBA, né, lá nos Estados Unidos, tem a casa NBA que você entra, você compra um ingresso para o jogo e tem acesso ao metaverso e você compra o que você precisa no metaverso. Você não pega mais fila lá no dia do jogo para comprar o boné. Né? São vários exemplos, né? E São aqui, cenários que vão mudando. cenários. E aqui também, Reinaldo, entra muito no ponto do trabalho do Lucas hoje, né? Eu queria até te ouvir, Lucas. Primeiro também para aterrizar um pouquinho o que a gente está chamando de tokenização, mas vocês estão trabalhando, como você disse, no esporte também, né? Então, como materializar o termo aí para o dia a dia do esporte? Sim, a gente tem feito hoje o nosso maior projeto, a gente está construindo já faz 12 meses, até com um time com cruzeiros aí de Minas, né? Ah, então a gente tem feito um trabalho com eles já há 12 meses, desde o ano passado, na verdade. E agora, por exemplo, a gente está construindo toda a parte de relacionamento, a torcida e o clube, né? Então, a primeira fase, o que nós fizemos? Como o Reinaldo disse, né? A tecnologia ela precisa resolver um problema e mudança de comportamento, né? E isso vem do usuário, né? Por mais que você consiga enxergar alguns pontos de inovação, o mercado tem que aceitar, ele tem que absorver aquilo. Então, como é que a gente está construindo isso? A gente tem uma comunidade do torcedor, onde a gente está reunindo o máximo possível de torcedores, e a gente começa a fazer pesquisas para entender do torcedor o que ele sente falta em se relacionar com o clube, certo? E a gente começa a construir, a partir daí, a gente começa a construir processos de engajamento do uso da tecnologia para que aproxime mais ele a vida do dia a dia, do cotidiano do clube, né? Então, não é só um processo de, sei lá, não é só uma espécie de sócio-torcedor, é uma construção de relacionamento digital que aproxima por meio de uma comunidade, gerando uma experiência do torcedor fora do campo, né? Então, por exemplo, vai ter, óbvio, né, toda a parte de experiências físicas, né, de estar ali podendo ter acesso a coisas que, por exemplo, o sócio-torcedor não consegue entregar pela dimensão, né, não consegue escalar, chega um limite ali no sócio-torcedor, e a gente começa a trabalhar com, por exemplo, com votações, enquetes, a gente começa a trabalhar com
com tomadas de decisões pequenas, né? Pequenas tomadas de decisões, relacionamento com ele engajando com o próprio clube, jogador de futebol. Então a gente está construindo vários mecanismos ali dentro para a gente entender a cabeça do torcedor, trazer ele para dentro da tokeconomia ali do clube e ao mesmo tempo entregando várias outras experiências para a gente começar a disruptar essa forma que o torcedor se relaciona com o clube, né? Desde como ele vai para o estádio, a gente enxerga que no futuro, por exemplo, as entradas, né, os tickets de bilheteria pode ser uma NFT colecionável para o cara. Falou, pô, tive num jogo histórico tal, tem uma NFT aqui que ele pode fazer uma coleção daquilo. Você pode criar, por exemplo, a torcida faz muita músicas, né? Você pode criar um ambiente de registro dessas músicas e definir, por exemplo, NFTs ali dentro, né, da torcida do clube e os torcedores patrocinarem aquelas pessoas que estão fazendo aqueles hinos, que estão começando a ser cantados ali dentro da torcida, influenciadores que criam conteúdos para o clube, eles podem participar do ecossistema, contribuir para a divulgação de informação do clube, construir conteúdo e ele ser monetizado dentro do ecossistema do clube, né? Então, as possibilidades são muito, muito grandes, não são poucas as possibilidades, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, que é um dos que a gente tem, um dos maiores desafios, porque time de futebol no Brasil, todos, tá? Eles são muito tradicionais em alguns setores, como agro e futebol, são muito tradicionais. E quando você vai trazendo essas inovações, tem que ser aos poucos, né? A gente vai experimentando, por isso que a gente construiu uma comunidade, um ano trabalhando com essa comunidade. A gente ainda tem um trabalho aí de mais 8 meses, a partir da semana que vem, para a gente poder já soltar um produto muito mais humanizado, né, para a torcida, né? E aí o torcedor com aquele ativo ele vai poder trocar por, sei lá, em patrocinadores podem fazer campanhas conectando a comunidade de forma mais massiva, por exemplo. O clube, antes desse processo, ele não conseguia criar uma campanha onde ele pudesse medir resultado dentro da torcida. Com o processo de tokenização e a estrutura de engajamento, desde compartilhamento em redes, de engajamento do torcedor dentro das redes sociais do clube, dentro do ecossistema de, de tokenização do clube, a gente começa a rastrear comportamentos do torcedor e o torcedor pode monetizar esses comportamentos e o clube também, entende? Então, é algo bem interessante e a gente tem E tem trabalhado vários aspectos bastante aqui, né? O Reinaldo nessas mencionou música experiências. também, uns shows. E já tem muitos artistas brasileiros, né? O próprio Milton Nascimento, que teve ali uma coleção exclusiva de NFTs, Maestro João Carlos Martins, entre vários outros. E aqui, rapidamente, só eu vou voltar para o Reinaldo para continuar ali o papo sobre metaverso. Mas, Lucas, aqui para o nosso glossário, né? Em relação a token e NFT, eu acho que tem um momento também que as pessoas estão se acostumando muito com os termos. É a mesma coisa, a gente está falando, são coisas diferentes. E uma pergunta que aparece muito, eu acho que tem muitos mitos, né, e verdades, mas NFT eu preciso de milhões, né? Eu acho que a gente ficou muito no nosso imaginário com os artistas, celebridades pagando milhões por NFT, mas aí vem um exemplo, como o Reinaldo mencionou, da NBA fazendo um trabalho muito legal. Então, rapidamente, uma diferença, se tem diferença, né? E o quanto que a gente tem de mitos aí sobre esse assunto ainda. Uhum. Certo. Primeiro, de forma bem resumida, a NFT ela tem o objetivo de ser uma autenticidade de algo, certo, que não é um fungível, né? Então, ela é isso, ela é uma certificação que aquilo é original, né? Antes, é óbvio que ela acaba se tornando um ativo, porque dependendo do que for certificado ali dentro, ela tem esse certificado, ele vai concatenar o valor daquele objeto, né? Por exemplo, uma obra de arte. Se você faz a originalidade dessa obra de arte, esse certificado dentro de uma NFT, ela vai representar vai ser um documento real daquela obra de arte. Então isso tem valor, certo? Então tem NFTs que podem ser muito caro, muito baratos. Isso vai depender do objeto
que está sendo registrado ali dentro, né? Os outros tokens não fungíveis, né, como os tokens imobiliários ou tokens utilities, né, token de utilidade, eles já são tokens que podem ser trocados por outros ou por ele mesmo. Ele não tem o objetivo de ser um certificado de algo, né? Então, assim, tecnicamente, na parte background ali de tecnologia, pouco se muda, né, na estrutura, mas a forma de aplicar ele vai tornar ele diferente, entende? Então, a NFT tecnologicamente muda muito, a diferença é muito pouco, é uma diferença de configuração de um token normal, né? Então, mas por causa da sua aplicação, ele se torna diferente por causa disso. Reinaldo, Né? E temos aqui aplicabilidade, já várias enfim. perspectivas, né? NFT, token, Web3, o metaverso, que você gentilmente trouxe para a conversa. A gente tem um episódio falando sobre metaverso também, trazendo um pouquinho de perspectiva, mas olhando o médio e longo prazo, quando a gente fala de metaverso e falar de Web3 e blockchain também, não tem como desassociar de metaverso. O que você enxerga de impacto na indústria? E não só na hora de eu experimentar um novo imóvel, por exemplo, mas como eu vou me relacionar com a minha casa, né? A gente falou de AR, VR. Quais são as possibilidades que existem aqui, até aproveitando também que você falou muito de comportamento, né? Então, no médio e longo prazo, o que a gente tem aqui de possibilidades? Não é um exercício de futurismo, que eu não acho justo ficar pedindo exercício de futurismo, mas é um pouquinho de percepção, né? Muita coisa já é realidade, tá, Luiz? Eu vou te dar isso em duas perspectivas, uma interna e outra externa, tá? Internamente, eu aqui na tecnologia, com o advento do trabalho remoto, promovido aí pela Covid, né, a gente percebeu que a realidade do presencial tinha acabado, mas eu continuava com a necessidade de ter a colaboração, mesmo que virtual. O metaverso entrou como uma ótima escolha. Hoje a gente está aqui num processo de construção de um digital twin da área de tecnologia. Né? E as pessoas que estiverem no remoto e fisicamente estarão dentro desse metaverso, estarão compartilhando o mesmo espaço. Né? Para quê? Para aproximar as pessoas, para trazer as pessoas para uma realidade conhecida dentro do mundo digital. Né? Olhando isso para o lado de fora, como é que eu levo isso para um imóvel? Né? Aí você falou sobre realidade virtual, né? Realidade aumentada. A gente começou essa jornada há bastante tempo. Lá em 2015, 2016, a gente começou a estudar a realidade virtual, realidade aumentada, para substituir o decorado físico. Né? Quem já comprou um apartamento sabe que quando você está escolhendo o apartamento, você tem que ir lá no stand e fisicamente visitar como é que vai ficar o seu apartamento. E ele é estático. Ele não permite você variar a experiência. Por exemplo, se você é casado com filho, é diferente de você ser um cara solteiro com um cachorro, por exemplo. Se você essa forma de experimentar o imóvel quando você olha para o decorado físico, ela é muito mais limitada. Inclusive, te limita a ter que ir no lugar para ver, para ter experiência. A gente trouxe isso, criamos o decorado virtual. Hoje as pessoas conseguem, com realidade aumentada, ter a experiência de visitar os diferentes apartamentos em cada um dos pontos de experiência. Não precisa ir lá fisicamente. E ela pode, inclusive, customizar a experiência da forma que eu comentei. Ok, isso estou falando aqui de algo que já existe, que você vê aí fácil. Né? Como é que o metaverso está chegando? O metaverso está chegando para ampliar essa experiência. Porque uma coisa é você mostrar dentro do apartamento, outra coisa é você mostrar a rua, seus vizinhos, a evolução da obra, fazer um show no metaverso, você ter uma escritura de twin, né, digital twin do físico. Imagina que a hora que você compra o imóvel no físico, você ganha uma escritura, um NFT no digital. Imagina que você consegue acompanhar a evolução da obra, que você consiga conhecer seus vizinhos, que seus vizinhos também tenham os seus... Enfim, aqui é claro, tudo isso para quê? Para melhorar a experiência. Né? No final das contas, por que alguém vai num show no metaverso hoje que você pode ir num show fisicamente, que a Covid já praticamente acabou? Porque é uma experiência diferente. Você vai acabar querendo fazer as duas coisas. Né?
E eu acho que caminha por aí. O metaverso vem para a construção civil junto com NFT e blockchain para mudar a experiência, né? E se a gente conseguir ser feliz nessa mudança de experiência, daqui a pouco eu vou ter condição de fazer um show num metaverso de um empreendimento que ainda não ficou pronto. E os potenciais vizinhos vão poder estar nesse show antes mesmo de mudar. E aí não é futurologia, isso já é possível fazer. Sim, eu tô até lembrando aqui, Reinaldo, aí já, Lucas, partindo para ti, a gente tá. Eu gosto muito de games e o ecossistema de games ele é muito maduro para muitas das conversas que a gente tem aqui, né? Quando a gente fala de experiência, de imersão. Mas eu, por exemplo, já assisti o show do Travis Scott no Fortnite. O próprio Emicida fez um show dentro do Fortnite que é uma plataforma, mais do que um game, né? Uma plataforma de interação. Então essas possibilidades elas estão, elas existem. Agora, Lucas, tem um caminho aqui. Eu acho que a gente apresentou alguns conceitos, né? Quais os desafios? Tem muita gente nos ouvindo que é empreendedor, que tem sua empresa também, que está no mercado. Primeiro, como a gente tira a euforia, como a gente olha para essa junção de tudo, né? Web3, metaverso, com o pé no chão, mas entendendo que ela é importante e que ela tem potencial de mudar, como vocês já disseram, a forma como a gente faz negócios, né? Seria uma pergunta de mitos agora, como desconstruir alguns mitos e olhar de forma serena para essa conversa. Primeiro eu acho que informação com qualidade, né? Você tem que se informar, ter uma boa base de conteúdo, para você poder ter uma visão mais clara sobre como é que vai ser as coisas, né? Como a gente, assim, a gente não tem varinha de cordão para saber falar, não, cara, ou uma bola de cristal, né? Falar assim, ó, vai ser desse jeito. Mas todas as tecnologias elas já existem, né? Já estão no mercado. É interessante você estudar essas tecnologias porque elas vão mudar drasticamente o nosso comportamento, né? Eu acho que com a entrada do 5G vai acelerar rapidamente isso. A gente já tem algumas aplicações na China bem interessantes que eu acho que a galera deve dar uma olhada para o mercado asiático em aplicação de internet 3.0, já interagindo com o mundo real, né? Então, esse é um ponto. Em relação a oportunidades, tem muita oportunidade de empreender, criar novas soluções para o mercado, porque assim, a gente tem poucas soluções ainda focada ali na internet 3.0, aí, né, na Web3. Tem pouquíssimas coisas sendo desenvolvidas no Brasil, por exemplo. Então, mas a gente tem uma seara gigantesca de oportunidades para empreender, só que precisa de ter uma boa base de conhecimento tecnológico dessas tecnologias para você poder trabalhar e trazer inovação para o mercado, né? Eu acho que não é na questão dinheiro, mas sim tentar fazer coisas utilizando e conectando essas tecnologias. A gente tem, por exemplo, acho que uma coisa que a gente deve ficar muito de olho tem a parte digital, que a gente está tendo uma disrupção monstruosa, mas isso também vai começar a ser feito na parte de hardware, né? Na parte de como você... Daqui a um tempo não vai ser mais um celular que você vai usar, né? Então, isso também vai ser impactado pela Web3, né? A Web3, ela não só muda a parte digital, ela conecta o digital ao físico e vai ter uma sinergia muito grande e mudança radicalmente de como a gente usa as questões eletrônicas. Acho que, por exemplo, o Neuralink, né? O Neuralink vai provavelmente ajudar bastante na aplicação da Web3, porque você já começa a usar o seu cérebro, né, para ter sensações, né? Você já começa a conseguir fazer algumas coisas e construir, trazer coisas da internet para a sua vida física, né? Não só a experiência dentro de um ambiente digital, mas também no material. Então, essa evolução falta muito por um lado, pouco por outro, né? Então, tem muita coisa para ser desenvolvida e ser construída. Então, acho que mais você precisa ter uma boa base de conhecimento, de qualidade, para não tem meio caminho, não tem atalho. Você precisa de informação de qualidade para você tirar os ruídos Para quem nos e acompanha trabalhar com frequentemente, já tivemos um desse episódio mercado. sobre caos do futuro e um episódio sobre a internet das coisas. O Lucas vai além disso, né? Ali a gente fala muito sobre a expansão do digital para várias interfaces, mas o Lucas vai além, né?
é uma discussão que até extrapola, imagine a parte, a tecnologia voltada ao neuro, né? Então aqui a gente vai para uma discussão também muito interessante, que, de novo, parece ficção, mas não é ficção. E aí, Reinaldo, essa é uma ótima forma da gente terminar, né? Para ficar pensando, mas eu queria que você desse um recado também para os nossos colegas da construção, da engenharia, da arquitetura, né? Com base no que vocês já aprenderam até agora, pesquisando, testando, e como você disse no início, né? Olhando e experimentando muito, a gente está diante do que aqui e como entrar nesse mundo, como começar para quem ainda não experimentou, mas está muito interessado. Eu acho que a grande lição não é nova, né? Começa pelo porquê, né? Não pela tecnologia. Tecnologia é o quê? Né? É a terceira etapa do processo. Né? Tenha bem equacionado onde você vê uma aplicação. E usar a criatividade. Fundamentalmente, a gente está ampliando o nosso leque de possibilidades. Coisas que antes eram ficção científica, agora são realidade. E o ser humano tem uma capacidade criativa enorme de criar cenários, né? Dentro da construção, dentro do ecossistema de habitação, vão aparecer aí um conjunto enorme de oportunidades, né? Aquela de substituir o decorado físico pelo digital é um exemplo, né? Eu vejo muita gente falhando porque vai no modismo, né? Vou criar um token. Para que você está criando esse token? Qual o problema do mundo físico que você está querendo resolver? Né? Começando por aí, eu acho que vem uma série de oportunidades e já estão aparecendo uma série de coisas bacanas aí. Tem alguns pontos que nós vamos ter que desafiar o modelo atual, principalmente regulatório, mas que eu tenho certeza que a gente vai passar fácil aí por essa etapa. Esse é um exercício muito importante, né? Por que eu estou pensando nessa tecnologia? Por que eu estou usando? Acho que o Lucas, em todos os projetos que ele mencionou, ele sempre tem essa pergunta estratégica, né? Precisa ter muito essa consciência. E você que está nos ouvindo, preciso ter um NFT? Precisa entrar no metaverso? Essa pergunta vai muito para o seu negócio, para o seu consumidor, mas não faça nada com euforia. Tenha o entusiasmo de entender a nova tecnologia, mas se cerque de pessoas aí que entendem e que podem te ajudar. Lucas, Reinaldo, 37 minutos para falar de tantos assuntos cruzados, é um grande desafio, mas com um gostinho aqui das possibilidades. Queria muito agradecer vocês mais uma vez pela presença aqui no Habitability e fica o convite aí para a volta, viu, Lucas? Perfeito, eu espero ter contribuído, que é um assunto muito amplo, né, para ser discutido tão rapidamente, mas é um assunto muito prazeroso. Eu amo esse mercado e fico muito grato pelo convite de vocês. Estou Muito à obrigado. E disposição Reinaldo, obrigado quando também. vocês E muito quiserem, legal de ver tá que a bom? MRV e Co, MRV Engenharia, estudando e olhando para esses assuntos tão importantes que vão disruptar em muitos mercados. Eu que agradeço aí a você, ao Lucas, pelo convite, pelo aprendizado, né? A gente aprendeu muito aqui hoje. É isso, temos mais um episódio do Habitability. Como eu já mencionei aqui algumas vezes, você que é um ouvinte frequente, falamos outras vezes sobre metaverso, carros do futuro, e você que chegou agora tem uma série inteira para maratonar falando de tecnologia e falando sobre o futuro. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Uno.